Aleluia. Lutero, agradecemos por esta oportunidade. Pedimos que nos guie, que nos conduza pelo seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Esta manhã quero compartilhar com vocês sobre liderança. Amém. A arte da liderança. Estou ensinando com meu livro A Arte da Liderança. Ok. Amém. Quantos de nós aqui somos pastores? Uau. Quantos são obreiros da igreja? Ok. Então isso é destinado a pastores, obreiros e líderes da igreja especialmente. Não é apenas um serviço milagroso e também não é um show. Esta noite é uma noite milagrosa. Amém. Liderança. Então, o primeiro e mais importante ponto que quero compartilhar é este. Decidir se tornar um dos bons e eficazes líderes. Neste mundo que é o capítulo 7 deste importante e sagrado livro. Amém. 1 Timóteo 4, versículo 6 diz: serás um bom e fiel ministro de Jesus Cristo, verdadeiramente um servo divino. Amém. Serás verdadeiramente um bom e excelente ministro. Se você fizer essas coisas, você será um bom, fiel e dedicado ministro de Jesus Cristo. Amém. Se você realmente colocar essas coisas em prática, tudo bem, a Bíblia de Deus diz que você será um bom e eficaz ministro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, quantos de vocês sabem que em tudo na vida você pode ser uma versão boa ou uma versão ruim? Então, o livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, nos instrui claramente. Se você diligentemente lembrar os irmãos e irmãs de todas essas verdades essenciais, você, de fato, será reconhecido como um excelente e fiel ministro de Jesus Cristo. Amém. Uau! Não é absolutamente incrível e profundamente significativo? É. Então, isso significa que cada um de nós tem a capacidade e a escolha de ser um bom ministro, um servo dedicado, ou infelizmente, um mau ministro, um servo negligente. Todo mundo, por favor, diga em voz alta: bom ministro ou mau ministro? Sim, em tudo na vida temos o lado bom e o lado ruim. Você pode ser um bom marido ou, infelizmente, um mau marido. Não é verdade? Você pode ser uma boa esposa ou, lamentavelmente, uma má esposa. Você pode ser um bom cantor ou um mau cantor 1. Você pode ser bom em qualquer coisa e ruim em qualquer coisa. Ok? Então é por essa razão que meu primeiro e mais importante ponto é: decida ser um dos mais notáveis e influentes líderes da África. Amém. Agora, uma das principais características da África e pastores africanos e africanas. A liderança africana, em geral, é bastante ruim e ineficaz. Amém. O que é realmente diferente de uma falta de inteligência? Inteligência é diferente de liderança. Nós somos inteligentes. Mas quando se trata de liderar, é aí que o problema está aí, amém. Você está ouvindo? Então, nós, como pastores e líderes espirituais, devemos decidir que, de todos os assuntos cruciais e complexos do mundo, queremos aprender sobre a liderança eficaz mais do que qualquer outra coisa, se você é africano.
Porque este é o seu ponto fraco e uma área vital para o desenvolvimento e sucesso do seu ministério. Você está entendendo o que estou dizendo? Por que eu digo isso? Se você olhar para a África, vamos pegar a Libéria como exemplo. Se você colocar um tipo diferente de pessoa no comando da Libéria, o país se tornará um dos países mais ricos do mundo. Não é verdade? Por quê? Porque então temos guerras? Porque sim, veja bem, se você liderar as pessoas de uma forma que você pegue todo o dinheiro do país, você entende, e você corte todo o dinheiro, não é? Você pega tudo e fica rico no seu palácio em Monróvia ou onde quer que seja, em Londres. É uma situação bastante complicada e injusta, não é mesmo? Isso realmente afeta a vida de muitas pessoas e gera grande desigualdade social. Mas o povo não tem nada. Depois de um tempo, mesmo na África, nós somos muito, muito calmos. Os brancos não se comportariam assim. Veja bem, a América também foi, de fato, uma colônia da Inglaterra. A América é uma colônia britânica. Para eles, já lá em 1776, disseram não vamos simplesmente sentar e deixar essas pessoas nos enganarem. Então, os brancos, eles não aceitam isso, entende? Os africanos, nós somos, em geral, muito mais calmos. Então, a guerra é verdadeiramente contra a nossa natureza, estou te dizendo. A guerra que nós lutamos é, na verdade, contra a nossa verdadeira natureza. Porque desde 1776, enquanto aqui na África, só começamos a dizer que realmente queríamos nos governar em 1957, 200 anos depois. Mas os brancos, eles, 17 o quê? Isto aqui é uma cidade americana. Este homem é da América. É por isso que ele conhece a história. Em 1776, eles disseram não. Por quê? Porque vocês estão sentados na Inglaterra e nos dizendo o que fazer aqui e ainda nos enganando? Um parlamento na Inglaterra decide o que fazemos aqui? Não. E eles disseram não. Então, um dia, trouxeram um navio cheio de chá da Inglaterra, estavam cobrando impostos deles e eles jogaram todo o chá na água. E eles se rebelaram contra eles e formaram seu próprio governo. E lutaram por isso. Eles tiveram 2 guerras na América. Então, mas nós teríamos que engolir todas essas coisas por muitos e muitos anos. Sim, nós não diríamos nada sobre isso. Se você olhar para a Libéria, olhe para a sua estrada, daqui Zvedru até Ganta, até Banga. Por quê? As pessoas que estão aqui são fantasmas? Ou são pessoas de verdade? Eles são fantasmas ou são pessoas reais? Se você é um líder, se você diz que é um líder da Libéria, você é um líder apenas da Morávia? Ou você também é um líder de todas essas pessoas? Se eles fazem parte do seu país, você consegue esquecê-los? Mas quando um africano está no comando, ele esquece completamente qualquer pessoa que não consegue ver. É exatamente assim que somos. Sim, é a nossa realidade. E isso também acontece no ministério. Pastores, quando uma pessoa está longe, é como se ela não fosse importante. Mas ela é importante. É por isso que eu vim aqui. Eu não vim para Zvedru porque vi vocês, mas porque eu sei que vocês estão aqui. Eu sei que vocês estão aqui. Eu não preciso ver vocês. Eu não preciso ver vocês. Não preciso sentir você. Não preciso vir aqui antes de saber que você está aqui. Eu sei que você está aqui porque no mapa você está aqui.
Você está lá e você é importante. Você é ainda mais importante para mim do que as pessoas de Monróvia. Amém. Você está entendendo o que estou dizendo? Mas muitos líderes africanos, quando realmente não podemos vê-los de forma alguma, claramente, lamentamos muito. Você não tem luz, não tem água, não tem escola pública, não tem estrada adequada. Nada. Não há hospitais. Nada que você precise. Por causa do tipo de pessoa que está liderando. Não só na Libéria, em Gana, na Nigéria, no Togo, no Benin, no Burkina Faso, no Níger, em toda a vasta e diversa África, na Guiné-Bissau. Já estive no Quênia, por exemplo, e vi isso. Estive na Guiné-Bissau, em todas as cidades. Bafata, Buba, Cachungo. Gabu diferente. Não há luz. Não há água aqui. Não há absolutamente nada. É a mesma coisa. Porque simplesmente um homem negro é o chefe de Estado. E a maneira como fazemos as nossas coisas é assim que é. Mas se você for para a Europa, você pode estar a 800 quilômetros da capital. Aquele lugar, com certeza, será tão agradável e prazeroso quanto a cidade principal. O mesmo não será menor de forma alguma. Você pode ir a uma igreja, você pode ir para a escola, não haverá diferença. Eles vão construir a estrada, eles vão fazer isso longe. Porque o líder não está liderando apenas aqueles que ele pode ver. Ele está liderando todos aqueles que estão sob seus cuidados. Então esse é o ponto que estou tentando mostrar. E na África, do nosso jeito, esse é o nosso problema. Até mesmo no campo de golfe, o campo de golfe em Gana, nós temos um campo de golfe. Você vê esta imagem em particular. Você vê em um campo de golfe, você tem 18 buracos. São 18 grandes áreas onde podemos jogar. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Em Gana, o único que é verdadeiramente verde, só existe um que é verde. É o que fica em frente ao clube, onde as pessoas importantes se sentam. Todos os outros que você não consegue ver são de cor marrom. É assim que é verdadeiramente a nossa liderança. Uma vez que não conseguimos te ver, você está condenado. É por isso que rebeldes se levantam e começam a lutar por frustração. É confusão. E eles começam a sair completamente descontrolados. E atirando e matando como verdadeiros loucos, eles estão tentando desesperadamente chamar a atenção. Vocês estão realmente me ouvindo? Quantos de vocês concordam plenamente com o que estou dizendo? É exatamente isso mesmo. A Bíblia diz que há algo verdadeiramente maravilhoso, que é um rei contra quem não há absolutamente nenhum levante. Você já viu um rei contra quem não há qualquer levante? Então, é de extrema importância e fundamental que os pastores aprendam a ser líderes verdadeiramente bons e eficazes na igreja. Porque os políticos, em sua grande maioria, são maus líderes. A maioria deles, não importa as inúmeras promessas que fazem ao público. Lembre-se de que ontem eu estava te contando uma história. Um político foi fazer campanha e eles o enterraram. Até aqueles que diziam que estavam vivos disseram que era mentira. Você não está vivo. E eles os enterraram. Então nós, como pastores e trabalhadores da igreja, devemos ser melhores e mais dedicados em liderar a igreja. Porque a igreja, com sua mensagem de esperança, pode trazer muita luz e vida e um propósito maior para este mundo. Nossa esperança não é fazer política. Se fizermos política, isso não vai mudar a Libéria. Pode acreditar em mim. Você sabe, tivemos uma revolução em Gana. Presidente Rawlings, quantos aqui já ouviram falar dele? Sim, ele veio e matou 3 ex-chefes de Estado.
Ele os executou publicamente. E fez uma revolução por 20 anos. Nós em Gana já fizemos de tudo antes. Não há nada que não tenhamos feito antes. Já passamos por colonização, democracia. Tivemos um tipo de coisa chamada unigoverno. Já realmente fizemos revolução. Fizemos limpeza geral. Rawlings veio e fez 6 meses de limpeza geral. Qualquer pessoa corrupta, eles te prendiam. Executavam todos vocês na prisão, confiscavam todos os seus bens. Durante 6 meses, eles entregaram o poder. Já tivemos limpeza geral. Tenho certeza de que vocês também precisam de uma limpeza geral aqui. Depois tivemos democracia de novo. Mas depois de tudo isso, Gana foi oficialmente declarada um país altamente endividado e pobre do mundo. Ou seja, um HIPC. Sim, Gana, EPIC, país altamente endividado e pobre. Fomos declarados oficialmente assim para que todos pudessem cancelar todas as nossas dívidas. Então eles cancelaram com o Japão e todo mundo, cancelaram para que não precisássemos pagar. Tivemos que assinar oficialmente que éramos altamente endividados. Isso foi há cerca de 8 anos. Não é mesmo? Então eu não tenho nenhuma esperança na política. Minha esperança está verdadeiramente e exclusivamente em Jesus Cristo. Amém. Cristo em você é a esperança da glória. Aleluia. Aleluia. Então, pastores, eu peço a vocês, vamos ser melhores em liderança, não inteligência. Não estou falando de inteligência. Inteligência é diferente de liderança. Todos os presidentes da África são inteligentes. Todos eles são muito espertos. Todos eles estudaram bastante. Eles viveram no exterior por um tempo considerável. Muitos deles ficaram fora da Libéria, fora de seu país de origem por muitos anos. Eles ficaram lá por anos. Eles fizeram universidade lá fora. Não é como se fossem tolos. Não fomos liderados por tolos. Fomos liderados por pessoas espertas e inteligentes. Mas quando eles chegam ao movimentado aeroporto de Monróvia, como transformar o que aprenderam lá fora de uma forma prática e eficaz para o povo de Svedru, Banga e Ganta? Aí já se perdeu completamente. Eles não são tolos de forma alguma, são muito sábios, extremamente inteligentes, mas como realmente fazer isso, é aí que está a grande questão. Então, veja bem, você como pastor também precisa desenvolver e cultivar essa sabedoria profunda para que o como fazer se torne plenamente possível para você e para a sua comunidade, amém? Caso contrário, o mesmo problema sério que existe e assola o mundo exterior estará presente e se manifestará dentro da igreja. E se você for um pastor verdadeiramente bom e dedicado, acredite em mim, você pode construir uma escola de grande impacto. Vocês serão como um verdadeiro reino, um reino de Deus, um reino próspero, aqui mesmo em Svedru. Sim, um reino de luz e esperança. Veja, a igreja é muito poderosa. É por isso que quando você faz bem, o governo sempre fica com medo. Amém. Deixe-me dizer uma coisa agora. Olá a todos. Pessoal, estou aqui para um seminário muito importante sobre liderança e suas diversas facetas. Se você estiver com sono, é melhor ficar do lado de fora, não dentro de casa. Porque quando você dorme enquanto eu estou pregando, eu não posso continuar pregando. Então eu vou ter que pedir para você sair. Então, com todo respeito a todos, só estou dizendo isso. Não quero ter que repetir. Mas se você estiver dormindo, vou ter que pedir para você sair. E eu não quero isso. Porque eu respeito todos vocês. Amém. Então, caso você não tenha dormido, talvez tenha passado a noite toda orando. Então você não dormiu. É melhor que você fique do lado de fora. Amém. Muito obrigado. Diga obrigado. Ok. Então, liderança. Todo mundo fala sobre a arte da liderança. Amém. Amém. Por isso, quando você tem um bom líder, você descobre que o bom líder que você tem, investe na educação das pessoas. Porque se você educar as pessoas, elas poderão fazer muitas outras coisas mais tarde na vida.
Você tem médicos, engenheiros, advogados, trabalhadores. As pessoas podem fazer muitas coisas, realmente muitas coisas, se você educá-las adequadamente. Mas muitos do nosso povo, quando somos líderes, não investem de fato em educação. Não é verdade isso? Vocês estão me ouvindo? Por isso, ontem, senti lá no fundo do meu coração, na minha alma, e disse: Senhor, o que posso fazer para ser uma bênção para esse povo? E eu senti que o Senhor estava me dizendo: dê a eles uma oportunidade de treinar alguns dos seus jovens para o ministério. Essas pessoas serão uma bênção para a Libéria e você vai se surpreender com o quanto isso será uma bênção. Amém. Por isso, uma das coisas que eu realmente quero oferecer a vocês é uma bolsa de estudos para algumas pessoas. Apenas algumas, mas pessoas-chave que estejam interessadas em treinamento. Esse é um dos principais motivos pelos quais acredito que o Senhor me pediu para vir aqui. Para dar a vocês uma oportunidade, àqueles que puderem, de irem para Gana com uma bolsa de estudos. Não por 1, não por 3 meses, não. Veja, para ser piloto você tem que estudar por cerca de 5 anos. Para ser médico você estuda por 7 anos. Quase qualquer trabalho importante você precisa estudar por muito tempo. E da mesma forma para ser pastor, que é ainda mais importante. Não é algo que depois de 6 semanas ou 3 meses você já possa ter um certo tipo de conhecimento. E é por isso que a escola exige 4 anos de treinamento. Então, eu quero te encorajar. Se você é pastor, invista em educação. Não seja como o governo. Você vê que o país não tem escolas, não tem universidades, não tem isso, não tem aquilo. Você entende? Então, você deve decidir se tornar um bom líder. Envie seus jovens para a escola. E se você é um jovem e acredita que Deus te chamou, aproveite a oportunidade. E qualquer novo conhecimento que você adquirir, isso mudará o seu destino. Quando você não aceita novos conhecimentos, você morre cedo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se preparou para lutar uma guerra de 6 anos. Eles desenvolveram tanques, artilharia, armas, tantos aviões. E o primeiro país que eles invadiram foi a Polônia. Enquanto isso, a Polônia não se preparou para lutar. Então, quando disseram 1º de setembro de 1939, disseram: ataque. Logo de manhã cedo, eles atacaram e invadiram a Polônia. A Polônia não se preparou. Então, eles foram lutar contra a Alemanha com cavalos. Então, eles foram com cavalos. Cavalos e rifle. Atacando. Enquanto os alemães vinham com tanques. Você acha que tem alguma chance? Quando alguém desenvolveu coisas novas, você ainda está usando cavalos. É por isso que, quando você recusa novos conhecimentos, entende? Você permanece na escuridão e não se desenvolve. Por isso precisamos que novos conhecimentos entrem em nossas vidas. A melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é aceitar novos conhecimentos. É por isso que cada um desses livros contém novos conhecimentos. Como pastor, você vai perceber que a melhor coisa que pode ter é novo conhecimento. Amém. Você está me ouvindo? Então eu decido, todo mundo diz que eu estou decidindo para se tornar um realmente bom e eficaz líder. Amém. Quantos querem ser bons líderes? Eu não disse um bom liberiano. Eu não disse um bom marido. Eu disse um bom líder. Uau. Um bom líder. Todo mundo diz que é um bom líder. Amém. Então você pode ter alguém que é um chefe de estado, um presidente, um prefeito parlamentar. Ele foi para a escola, tem aquela média, mas não é um bom líder. Então, se nós realmente não aprendermos isso, sempre continuaremos sendo maus e ineficazes líderes. Aleluia.
Uma das coisas que muitos líderes africanos fazem é que eles só dão dinheiro e outras coisas materiais para seus próprios parentes e pessoas próximas. Se você não é parente deles, ou não é da tribo deles, ou não é da região deles, então esqueça completamente. É por isso que agora votamos de acordo com as tribos na África. Não é verdade? Quando você teve sua eleição, você votou desse jeito? Este aqui é daqui, então todas aquelas pessoas votaram em... Essas pessoas são daqui, todas essas pessoas votam em você. Você tem isso? Sim, temos isso ainda mais em Gana. Gana é dividida assim. Se você é daqui, você vota neste. Se você é daqui, você vota neste. Porque você sabe que quando sua pessoa vier, ela virá e abrirá os caminhos aqui. Assim como Zuedro, você tem estrada aqui. Não há estrada no país, só nesta cidade. Quem fez a estrada aqui? Quem fez a estrada até aqui? Vocês mesmos. Projeto de autoajuda. Não houve nenhum presidente que fosse daqui. Tem certeza de que não havia ninguém daqui? Hã? Samuel Doe. Samuel Doe era daqui. É maravilhoso demais. Amém. Então, o que eu estou dizendo agora? Enquanto estou construindo minha igreja, não a estou construindo para meus filhos biológicos. Não é nem para minha esposa. Se eu morrer hoje, meu filho não herdará a igreja. Tenho mais de 1000 igrejas. Sim, tenho mais de 1000 igrejas. Nenhuma igreja é para minha esposa ou para meu filho. Todos os meus parentes. Ele não é meu parente. Todos esses pastores não são parentes. Não é só seu parente, seu filho é dono disso, esse é o dono disso, esse tem... Não. Uma igreja é uma igreja. Um país é um país. É para todos no país. Não apenas para parentes e amigos. Amém. Você está me ouvindo? Tudo bem? Agora ouça. Diga a alguém que eu decidi ser um muito bom líder. Um bom líder. Amém. O próximo ponto fundamental sobre a liderança é a leitura e a compreensão aprofundada. Leitura e conhecimento. Amém. 8 razões importantes pelas quais um líder verdadeiramente ama e valoriza ler bons livros e o conhecimento. Amém. Primeiro, um líder sabe que a informação contida em um livro pode fazer a diferença no trabalho da sua vida. A informação em um livro pode fazer a diferença no trabalho da sua vida. Para obter essa informação, certifique-se de pegar uma cópia deste livro depois. Eu vou te dar alguns livros de presente quando eu terminar. Sim. Mas se você não conseguir adquirir alguns destes itens essenciais, certifique-se de comprá-los. Por quê? Quando você realmente tem conhecimento, isso pode verdadeiramente mudar a sua vida. Tudo sobre você vai se transformar completamente. Todas as coisas antigas e ultrapassadas vão embora e coisas novas e maravilhosas virão. Amém. Então você vai perceber que na África nós não gostamos de ler. Alguém disse que se você quiser esconder um segredo de um africano, coloque-o em um livro. Ele não vai encontrá-lo lá. Basta colocar em um livro. Você não vai encontrar isso lá. Mas o que precisamos é de leitura.
Porque a leitura e os bons livros realmente mudam a sua vida. Mas veja bem, aqui na África, nós amamos profundamente a unção. Receba-o. Cinza. Não é verdade? Não é assim que somos? É isso que amamos. Pessoas brancas, elas não. Quando você vai pregar lá, você não se sente feliz porque elas olham para você como se estivessem em um freezer. Muito frios, não dizem amém, não gritam, não sorriem e ficam sempre quietos, olhando para você muito sério. Um dia fui pregar em um certo país. Eu te digo, eu fiquei com medo, mas qualquer coisa que eu dissesse, eles olhavam para mim. Sem sorriso, sem movimento. Depois eles compravam meus livros e o pastor disse que ele foi realmente ruim. Ele disse, tem certeza? Eu disse, eu não deveria me preocupar com o jeito que as pessoas são. Eles não sorriem, não fazem nada, mas estão recebendo. Então eu deveria pregar. Eu disse, esse tipo de gente eu não estou acostumado. Como você disse, nós somos mais espontâneos, somos felizes. Mas depois de ler, você diz, até você vai morrer enquanto está bocejando. Então ficamos para trás e não temos novos conhecimentos. Amém? Quando você adquire novos e valiosos conhecimentos, isso realmente te eleva para o próximo nível de compreensão e habilidade. Um dos melhores e mais notáveis exemplos é Martinho Lutero. Quantos aqui já ouviram falar de Martinho Lutero? Você ouviu falar de Martinho Lutero? Quem atrás ouviu falar de Martinho Lutero? E quanto ao pessoal frente? Vocês já ouviram falar de Martinho Lutero? Por que vocês ouviram falar de Martinho Lutero? Porque ele teve um grande ministério que realmente mudou o mundo. Como ele verdadeiramente teve esse grande ministério? O que realmente aconteceu foi que Martinho Lutero era um padre católico. E naquela época, para ser um padre católico, para ir para o céu, os pastores realmente queriam que mais pessoas viessem à igreja. Então eles traziam coisas preciosas de Jerusalém e as colocavam em Roma. E todas as pessoas mortas, havia 40 papas mortos. E muitos cardeais e outros padres estavam todos lá. Eles estão todos enterrados no templo, na igreja. Então, quando você os vê e visita essas coisas, então sua salvação virá. Uau! E o padre irá abençoá-lo. E você será salvo. Então, Martinho Lutero era um padre católico. Martinho Lutero é um simples padre católico. Ele acreditava em todas essas coisas. Eles trouxeram uma certa escada de Jerusalém. Eles disseram que era a escada em que Pôncio Pilatos estava quando estava julgando Jesus Cristo e o enviou para morrer. Ela tem 28 degraus. É chamada de Sancta Scala Sancta, os degraus sagrados. E você diz que cada passo que você dá, você reza, se ajoelha e beija porque Jesus estava lá. Os pilotos estavam lá, então você a beija e reza. Então você dá outro passo, fica em pé nela, beija, reza. E todos os seus parentes no purgatório, em vez de irem para o inferno, eles foram para o purgatório porque não eram bons o suficiente. Eles não conseguiram se qualificar para o céu, então foram para o purgatório. Então eles estão esperando no purgatório que você ande no Sancta Scala e reze. E você reza uma. Se você for capaz de andar todos os 28 passos, todos os seus irmãos se converterão imediatamente para o céu, podendo levar uma pessoa diretamente para o céu. Sim. E quando você colocar seu dinheiro na tigela de ofertas, assim que ouvir seu parente que está no purgatório esperando, ele se moverá em direção ao céu. Então você sabe como os pastores estavam pregando? Os pastores estavam pregando. É sua mãe. Sua mãe cuidou de você. Seu pai cuidou de você. Eles cuidam de você. Você não se importa com eles. Eles estão no purgatório esperando você dar a oferta para que possam ser transferidos.
homem mau. Você faz isso. Sua mãe cuidou de você. Seu pai pagou suas mensalidades escolares e você não se importa com ele. Ele está no purgatório esperando você dar a oferta que ele possa ser transferido. Era realmente isso que eles estavam pregando. Então eles trouxeram leite que você pode provar, disseram que era leite do seio da Virgem Maria, trouxeram algumas moedas, disseram que eram as moedas de prata de Judas que ele usou para comprar Jesus, você também pode ver. Sim, várias coisas diferentes. Áreas, quando você vê, sabe, você vai dizer, eu fui para a Alemanha, eu entrei na igreja católica. Quando entrei, vi na frente 3 caixões dourados. Você já viu um caixão feito de ouro puro? Ele estava elevado com luz. Eu mesmo vi. Então, quando perguntei, disse, o que é isso? Esses 3 caixões contêm os 3 reis magos de Jesus. É como se você pensasse que sua salvação chega e dissesse, ei, era isso que a Igreja Católica estava fazendo. Então, Martinho Lutero fazia todas essas coisas e ele tinha medo. Ele estava com tanto medo, mas não estava feliz. Todos os dias ele orava, fazia sacrifícios, jejuava. Ele queria ser justo, mas não sentia bem. No final, pastor sênior disse, homem está ficando louco, vamos mandá-lo para uma escola bíblica para ensinar alunos Bíblia. Lá não pode fazer nada errado, nada ruim vai acontecer. Então mandaram para a escola bíblica. Quando chegou lá, disseram, você tem que dar aula sobre 2 livros da Bíblia, Romanos e Gálatas. Enquanto isso, ele nunca tinha lido a Bíblia antes, mesmo sendo padre. Sim, porque apenas o Papa podia interpretar somente a Bíblia. Então não era algo que se lia. Então, para poder dar aula, ele teve que ler Romanos. Quando ele leu, e também Gálatas, ele viu que estava escrito na Bíblia, não pelas obras de justiça, mas somente pela sua imensa e divina graça. Somos verdadeiramente salvos pela fé, que é um dom de Deus. Se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, será salvo. Pois com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. O que é isso? Isso foi em 1512, de 1512 a 1515. Tipo, 1515, 1515, 1512, 1515. Por volta de 1517, ele teve a certeza absoluta, ele disse, salvação, quando eu fico nesses degraus, já beijei todos eles. Não sinto que estou salvo, já provei o leite dos seios da Virgem Maria, não sinto salvação. Mas quando leio a epístola aos Gálatas e vejo as Sagradas Escrituras, uma das principais escrituras que o deixou tão feliz e realizado foi a epístola aos Romanos. Você vê que estou tentando explicar a você o que estou tentando lhe dizer. Leitura. Era Romanos capítulo 5, o versículo principal, que ele era Romanos capítulo 5, quando ele leu, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, somos justificados pela fé. Este foi o versículo principal. Eu sou justificado não por estar nestes degraus, bebendo o leite da Virgem Martim, e veio pela leitura, lendo. Então ele resumiu tudo o que havia aprendido no livro e foi pregar na porta da igreja, na porta dos fundos, 95 pontos. Veja, quando você lê algo bem, você pode escrever o livro de novo. Ao menos escrever pontos principais. É por isso que as pessoas não aproveitam os livros. Ele levou anos para ler. 1512 a 1515. 1515 a 1517. E em 1521, ele já estava completamente fora da Igreja Católica. Eles queriam matá-lo. Eles disseram que iriam assassiná-lo. Todos que tentaram desafiá-los antes, eles mataram a pessoa. Sim, a Igreja Católica matou muitas pessoas.
Mas esse novo conhecimento que ele recebeu através da leitura o mudou completamente. Ele disse que não. O Papa, então ele disse que o Papa é o sucessor direto de Jesus, de Pedro. E o Papa é o fundamento sólido sobre o qual a igreja é construída. Porque Pedro é o fundamento. Pedro é o fundamento, ele é a rocha. Então ele disse isso. Quem te disse isso? Ele escreveu uma carta. Quem te disse que você é o fundamento? Você não leu onde Paulo disse? Disse que nenhum outro fundamento pode ser lançado além daquele que já está posto, Jesus Cristo. Este é o fundamento. Fugiu à noite e é por essa razão que você ouviu falar dele na Suécia. Ele se tornou uma das maiores e mais influentes figuras que já atuaram e deixaram sua marca no cristianismo. Ele se posicionou contra uma tradição tão forte, com base em novas informações, que leu em um livro. E tudo mudou em seu ministério. Então, quando você vê pastores e eles estão olhando para um livro e dizem, passos para a unção. Me dá uma empada de carne, por favor. Me dá uma empada de carne, estou com fome. Comprando empada de carne, comprando Coca-Cola. Quando vê o livro, fica cansado, não consegue ler. Quando você começa a ler, você adormece. Não há esperança para você. É verdade. A forma como sua igreja está pode mudar drasticamente no seu ministério se você acreditar na leitura. É por isso que, aos jovens, quero convidar vocês para virem a Gana para adquirir novos conhecimentos, novas informações para a sua vida e seu ministério. Isso vai mudar você. Vai mudar tudo. Olha, quanto a mim, eu não sei se vocês têm a Scripture Union na Libéria. Você tem a Scripture Union? Sul. Você tem isso na Libéria? Não, ok. Mas onde na escola secundária em Gana temos as escrituras no estudo bíblico? Foi onde me tornei um cristão. Estudo bíblico diário. Estudo bíblico, estudo bíblico, estudo bíblico. Eu amo a Deus. Eu gosto de Deus. Estou estudando a Bíblia o tempo todo. Um dia alguém me deu um livro de um homem chamado Kenneth Hagin. Um livro pequeno, menor que todos esses. Quando li, pensei, uau, que coisa interessante. O livro se chamava Bleed Your Case. Sangre seu caso. Li o livro dele sobre uma visão que ele teve, algo que aconteceu. Imediatamente eu disse, uau, isso é algo maravilhoso. E então comecei a encontrar mais livros. Mais livros sobre o que ele escreveu e comecei a ler e a ouvir suas mensagens. E novas informações que não estavam na união das escrituras vieram para somar ao que eu já tinha. E em vez de ir lutar com cavalos, comecei a usar carros blindados e me tornei mais poderoso e forte no ministério. Então, um livro pode mudar tudo sobre você, do jeito que você é. Você vai mudar completamente. O Papa não vai reconhecer. Veja, minha mãe, as pessoas sempre encontram minha mãe. Minha mãe está em Gana. O Papa sempre encontra minha mãe e diz, parabéns, seu filho está fazendo um ótimo trabalho. E minha mãe diria, meu filho, o que ele está fazendo eu não ensinei a ele. Eu não ensinei a ele todas as coisas que ele está fazendo. Minha mãe nem acreditava em Deus. Em um certo momento. Ela nem acreditava em Deus. Minha mãe não me levava à igreja. Um novo conhecimento de algum lugar que eu adquiri. De algum lugar. Me mudou. Então ela nem consegue reconhecer o que eu estou fazendo. Quando prego, as pessoas vêm até ela. Seu filho faz isso. Seu filho, parabéns. Não ensinei isso a ele. Não sei como aprendeu. Mas um novo conhecimento, novas e importantes informações chegando até você de algum lugar, podem simplesmente e verdadeiramente transformar todos os aspectos da sua vida e de quem você é. Estou te dizendo, seu ministério, sim, absolutamente. Sempre que eu quero seguir em frente, eu realmente preciso de um bom livro.
Se eu quiser seguir em frente, eu preciso de um livro, eu preciso de uma fita, eu preciso de um vídeo, mas especialmente um livro. É por isso que Paulo, você sabe que Paulo escreveu, ele disse: quando você estiver vindo, traga-me meus livros, meus livros. Ele é realmente rico, aleluia. Por favor, abram suas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Paulo disse: a capa que deixei, lanço-a como se fosse um carpo. Quando vieres, por favor, traz contigo também os livros e os pergaminhos, mas especialmente os que são mais importantes e valiosos e de grande valor e de suma importância. Os pergaminhos. Traga-me meus livros. Eu preciso dos meus livros. E você vê que Paulo citava muito Isaías e outras pessoas. Então, a segunda razão pela qual você deve ser um leitor é porque todo grande líder, todo grande homem de Deus é um leitor. Portanto, você não vai se tornar um grande homem de Deus fazendo algo diferente. Você precisa se tornar um leitor. Alguém que estudou e recebeu conhecimento. Você não se tornará melhor, você não é melhor que Paulo. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 30. E quando vieres, traze contigo a capa que deixei atroz. E os livros, mas especialmente os de pergaminho, que são os livros menores. Porque Deus pode mudar seu ministério através de um livro. Uau! Você nunca, de fato, se tornará aquilo que verdadeiramente deveria se tornar, sabendo apenas o que você sabe hoje. Você precisa de algo novo para adicionar ao que você tem e como praticar e implementar isso. Você precisa de algo novo. Estou te dizendo, todos nós, veja bem, todos nós alcançamos. Há um ponto em que você chega em seu ministério que é chamado de não há mais espaço para melhorias. Você sabe que quando vai à escola, eles te dão um boletim e dizem que há espaço para melhorias. Não é verdade? Quantos aqui já foram à escola e escreveram no seu boletim que há espaço para melhorias? Ou no boletim do seu filho, você não foi à escola na Libéria? Você nunca ouviu dizer que há espaço para melhorias? Levante a mão se você já ouviu isso antes. Às vezes eles colocam excelente, muito bom, ruim, péssimo, regular, satisfatório. E então escrevem, há espaço para melhorias. Você já viu isso antes? Levante a mão se já viu isso antes. Sim, no meu boletim eles escreviam isso o tempo todo. Há espaço para melhorias. Mas existe um lugar no ministério baseado no que você sabe, em que não há mais espaço para melhorias. Você não pode melhorar com o que você sabe. O que você sabe, você já atingiu o máximo. O que você sabe, você já chegou ao limite com o que sabe. Eu vou explicar. Você sabe, tivemos a idade da pedra. Idade da pedra. Enquanto eles usavam pedras para fazer machados, chegou um momento em que, com as pedras, eles atingiram o máximo que podiam alcançar com pedras. Depois eles passaram para a idade do bronze, quando começaram a usar metais. Então chegou um ponto em que você atingiu o máximo. Depois você tem que passar para o fogo, depois para o aço, para a eletricidade e para o nuclear. Então, em determinado momento, você atingiu o ponto máximo que pode alcançar com aquilo que você sabe. Não há mais espaço para melhorias naquilo que você conhece com o que você tem. Não pode melhorar mais. Se você pegar um carro, você vê que o motor, do jeito que é, até onde ele pode ir, é até onde ele vai. Ele não pode ser feito para voar. Se não houver mais espaço para melhorias, você só pode viajar 120 quilômetros. É só isso. Não há mais espaço para melhorar aquela coisa em particular. Agora você precisa trazer algo novo para a sua vida. Um novo conhecimento. Que agora o levará ao próximo nível. Onde haverá espaço para melhorias. E eu vejo você adquirindo esse conhecimento. Eu vejo você obtendo esse conhecimento.
Jeremias, em Daniel, no capítulo 9, versículo 2, a Bíblia Sagrada diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi claramente pelos livros. Eu, Daniel, sou um profeta, mas entendi tudo pelos livros. Eu, Daniel, sou um profeta, mas entendi tudo pelos livros. Foi o livro que me fez compreender e entender. Daniel, capítulo 9, versículo 2. Eu, Daniel I, entendi pelos livros que o número exato de anos em que o Senhor tinha vindo ao profeta Jeremias era de 70 anos no ano do Senhor, nas desolações de Jerusalém. Então Daniel disse isso. Ele não entendeu, mesmo que ele tivesse visões, mesmo que ele tivesse sonhos, mesmo sendo um homem de Deus. Foi quando ele leu o livro que ele começou a entender certas coisas, para ele passar para o próximo nível no ministério. Uau! Você está me ouvindo claramente? Você está entendendo perfeitamente o que estou dizendo agora? Amém. Então, Deus quer que você entenda profundamente pelos livros sagrados. É assim que você compreenderá muitas coisas importantes que está fazendo em seu ministério. Deus vai te abençoar grandemente e abundantemente. E vai melhorar muito, de verdade. Tudo o que você está fazendo pelos livros. Todo mundo diz livros. Diga livros. Livros. Aleluia, aleluia. Amém. Por meio de um livro você pode se tornar ungido. Uau, você sabe disso sem unção. Não há muito que você possa fazer. O que é unção? Quanto a mim, minha vida foi mudada pelos livros. Os livros farão com que você seja ungido. Tenho alguns livros aqui sobre a unção. Dê passos em direção à unção e receba a unção. Unção não é cair no chão. Quando as pessoas caem e dizem: ah, o pastor é ungido. Isso não é unção. Amém. Amém. Não se deixem enganar, pastores. Quando você é pastor e impõe as mãos sobre alguém, a pessoa cai. É bom. Fiz isso. É bom e é agradável. Devemos fazer isso. Mas isso não é. Sabe, precisamos permanecer como Martinho Lutero com a Bíblia. Quando o Espírito Santo veio sobre as pessoas, suas vidas mudaram. Elas tiveram visões e sonhos. E elas tiveram visões e sonhos profundos e também falaram em diversas línguas. Não caíram quando o Espírito Santo veio sobre eles. Amém. Quando o poder do Espírito Santo realmente veio sobre Jesus, ele foi ungido e pôde assim pregar e também curar. Sim, então quando a unção veio sobre Jesus, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar. Então, uma das coisas que você aprenderá através dos livros é a unção. Uau! Quando comecei a ouvir Kenneth Hagin, Deus me abençoou grandemente. Sabe, eu o recebi, não sabia nada de ruim sobre ele. E mesmo um dia, quando alguém tentou me dizer algo ruim sobre ele, eu não dei ouvidos. Porque você simplesmente não pode receber de alguém que você critica de forma alguma. Qualquer pessoa que você critique, você não pode receber nada dela. Qualquer pessoa que você analise, você não pode receber dessa pessoa de certa forma. Quando analisaram Jesus de certa forma, quem é sua mãe? Quem é seu pai? Quem é esse? Eles não conseguiram receber. A Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres ali. Então Kenneth Hagin se tornou uma bênção para mim. Eu conheço pessoas que até escreveram livros sobre ele. Quero dizer, você pode imaginar alguém pegar um livro e escrever coisas ruins sobre você do primeiro capítulo até o final? É só sobre você. E eu já vi esse livro antes. Sim. Mas eu sabia coisas boas. Recebeu a unção. E recebi a unção.
lendo seus livros, ouvindo suas fitas. Deus me ungiu. Se eu não fosse ungido, não poderia vir aqui. Não posso estar aqui. Sem unção, você não pode fazer muitas coisas. Eu não poderia ter tantas igrejas se eu não fosse ungido. Este é um pastor da minha igreja na Jamaica. Sim, fique de pé. Esta é uma pessoa da minha igreja na Guiana, na Ilha do Caribe. Esta é uma igreja na América, uma das igrejas em Maryland. Sentem-se. Eu tenho tantas igrejas. Sim, sem a unção eu não poderia fazer isso. Então, como vocês estão vendo, eu apenas disse a eles que viria. Perguntei se eles gostariam de vir. Eles disseram, sim, podemos, queremos muito vir. Então eles vieram. Obrigado. Sim, eles não fazem parte da equipe da cruzada. Eles não fazem parte da cruzada. Eles são visitantes. Eles são observadores. Soldados da paz da ONU. Eles são observadores. Aleluia. Amém. Amém. É poderoso. Que Deus me abençoe com isso. Alguns de vocês já estiveram no Kodesh antes. Quantos já estiveram no Kodesh antes? Sim, alguns de vocês já estiveram lá. Temos uma igreja grande em nosso país. Agora eu deixei essa igreja e comecei outra. Sim, eu os deixei. Comecei uma nova igreja. Eu deixei todos eles lá, completamente sozinhos. E então fui para um outro lugar. Sim, é poderoso. Então estou explicando para vocês que Jesus disse algo muito significativo. Jesus disse que, sabem, até mesmo os incrédulos, ele disse que um homem não pode ter absolutamente nada a não ser que lhe seja dado diretamente do alto. Você precisa de uma conexão para que Deus te dê algo e para que você receba uma certa unção. Caso contrário, você não conseguirá fazer muitas coisas. Você vai vê-las. Mas você precisa ter algo. Você precisa saber de algo. Amém. Vocês estão me ouvindo? Sim. E eu me lembro de um dia em que estava ouvindo esse mesmo Kenneth Hagin. Veja, quando você gosta do livro de alguém, você vai gostar da pregação dele. Quando você gosta do livro de alguém, você vai gostar da pregação dele. Então comecei a ouvir a pregação. Um dia, quando eu era estudante em 1988, eu estava em um hospital e estava ouvindo Kenneth Hagin à noite e adormeci. Eu estava ajoelhado, adormeci. E acordei e ele estava pregando na fita. Era autorreverso, gravador de volta para frente, de volta para frente, de volta para trás. 3 metros ainda estava funcionando enquanto eu estava de joelhos rezando. De repente, algo pulou da fita e entrou aqui no meu ventre. A Bíblia diz, do seu ventre fluirão rios. Então, quando algo está entrando no seu ventre, está tentando colocar algo que vai sempre fluir para fora. É um rio eterno que vai fluir. Aleluia. E eu ouvi uma voz no quarto e a voz disse, a partir de hoje você pode ensinar, a partir de hoje você pode ensinar. Isso foi em 1988. Naquela época eu estava na escola e tinha uma igreja pequena. Minha igreja era 1, 2, 3, 4, 5 aqui, essas pessoas. Hoje eu tenho 1000 igrejas. E o Senhor disse, a partir de hoje você pode ensinar. Mas foi esse cara, acho que já o ouço há mais de 10 anos. Lendo o livro dele até hoje, ele ainda é a pessoa número 1 que eu escuto. Quando quero orar, eu coloco e tenho as fitas dele de 1970, de 1960 e poucos. Eu tenho todas as fitas dele. Eu tenho todas as coisas dele, todos os livros dele. Quando eu coloco, eu fico feliz. É a atmosfera mais espiritual para mim. Se eu não quero ficar muito sério, eu não coloco a mensagem dele porque é séria demais para mim.
E enquanto eu ouvia atentamente, o Espírito Santo de Deus me ungiu poderosamente. Sim, numa sala de aula bem pequena, num quartinho simples, numa cidade em Gana, especificamente chamada Surum. Sim, então eu fui ungido para ensinar a palavra de Deus. Então comecei a ensinar, normalmente para a minha igreja, mas aí simplesmente começou a crescer. Veja bem, se você for para a África Oriental e quiser ver elefantes, leões, cervos e antílopes, basta ir até um rio e esperar lá. Todos eles com certeza vão aparecer por lá. Não perca seu tempo de ficar rodando, você simplesmente não vai conseguir vê-los. Um dia eu estava em um carro no Quênia e o motorista, que é um especialista experiente, parou o veículo. Eu até queria muito urinar, mas ele disse enfaticamente: nunca saia do carro, nunca pise fora do carro, em hipótese alguma, sob nenhuma circunstância. Mas eu disse: está tudo limpo, não tem nada aqui não. Ele disse: nunca. Então ele parou o carro e havia um arbusto ali. Ele disse: olhe para o arbusto, um arbusto pequeno assim. Olhe bem atrás da linha do arbusto, havia um leão. Ele era marrom como a árvore, marrom como a grama. A grama estava marrom, não tinha água, estava tudo marrom. O leão também era. Mas se eu tivesse descido para urinar, teria encontrado e cumprimentado o leão bem ali. Mas se você realmente quiser vê-los, vá até um rio próximo. Todos os animais vão ao rio. Você vê, todas as pessoas, de fato, vão para onde o rio está fluindo. Esse rio é o Espírito Santo. É o poder glorioso do Espírito Santo. Eles virão para o rio. Alguns de vocês vão ter elefantes. Membros importantes virão para a sua igreja. Membros leões, sim, antílopes, mais animais diferentes. Todos os tipos de pessoas. O que você precisa, eles virão desde que haja um rio fluindo. Onde não há rio, não há absolutamente nada. Nada virá para lá. É por isso que na Tanzânia há um rio muito conhecido chamado Rio Serengeti. Todo ano, todos os animais atravessam do Quênia para a Tanzânia. Eles atravessam. Se você quiser ir para a Tanzânia, não vá em determinada época. Todos os brancos do mundo, todos vêm ao rio para assistir. Quando eles chegam ao rio, todos os animais vão para lá. Eu não sei como eles sabem que é essa a época, setembro ou sei lá. Você não consegue nenhum hotel para dormir. Todos os brancos do mundo inteiro vão para lá para assistir. Todos os antílopes, cervos, leões, crocodilos, todo mundo está esperando. Todos estão indo para o rio. Há um rio que Deus quer colocar dentro do seu ventre. Eu disse que há um rio que Deus quer colocar dentro do seu ventre. O mundo inteiro virá para ver aquele rio. Eu disse que o mundo inteiro compraria ingressos para vir e ver aquele rio fluindo da sua barriga. O mundo inteiro viajará, eles viajarão para chegar onde o rio está fluindo, para vir e ver por si mesmos como o rio está fluindo. Está fluindo, está fluindo, está fluindo. Uau! É por isso que um livro é muito importante. A unção. E é por isso que este livro pode ser o livro que mudará a sua vida. Receba a unção. Passos para a unção. E não há nada melhor que eu possa lhe dar do que um livro. Um dia fui para a Inglaterra. Eu era estudante, mas não tinha dinheiro. Quando eu estava saindo, eu não tinha comprado uma camisa. Não comprei nenhuma calça. Eu não comprei sapatos. Nada. Eu não tinha dinheiro. Então, a última coisa que eu realmente tinha era algum dinheiro guardado. Eram cerca de 100 libras. E então, alguém me mostrou uma certa e muito específica Bíblia. Aquela Bíblia era chamada de Bíblia de Dick. A Bíblia de Dick. Eram 93 libras. E eu disse, é todo o meu dinheiro. Todo o meu dinheiro. Mas usei todo o meu dinheiro para comprar aquela Bíblia. Sem camisa. Fui para Gana apenas com aquela Bíblia. Mas graças a essa Bíblia, agora tenho mais camisas.
Se eu anunciar à minha igreja que minha camisa foi comprada, preciso de uma camisa. Eu vou ganhar milhares de camisas. Muitas pessoas vão comprar camisas para mim. Através de um livro. Eu disse, através de um livro, um livro, especialmente os livros, os pergaminhos, é isso. É por isso que eu encorajaria você, o terceiro motivo, ou será que era o quarto motivo? O quarto. O primeiro e mais importante motivo é este. Ler mudaria sua vida. Número 2, todo grande líder era um leitor. O terceiro motivo é que você pode se tornar ungido através do livro. E número 4, você pode interagir com grandes pessoas através dos livros. Você pode interagir. Porque não é muito fácil interagir com uma realmente ótima pessoa na vida real. Você sabia disso? Sim. Você os vê por aí, mas não interage facilmente. Se eu quiser realmente interagir com o Obama, não será muito fácil. Não é verdade? Presidente Obama, onde o verei. Mas ele escreveu vários livros. E eu posso ler esses livros e ser abençoado. Amém. Você está me ouvindo? E o mesmo vale para todo homem de Deus, porque Deus quer que você interaja com alguns homens de Deus, pois você não pode se tornar algo específico a menos que interaja com certas pessoas. Você tem que interagir. Você precisa interagir. Pedro, Tiago e João interagiram com Jesus. Josué interagiu com Moisés por anos. Eliseu interagiu com Elias por muitos anos. Você não se levanta simplesmente e se torna ungido. Todo aquele que é ungido, você pode ver com quem ele interagiu antes. E a pessoa com quem você interagiu antes, de fato, determina quem você é e como você é no ministério, em sua totalidade. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? E então, você precisa interagir com as pessoas que Deus está trazendo para a sua vida. E não é possível interagir com muitas pessoas. Então, se você quer interagir com pessoas, precisa interagir com elas através dos livros delas. Quando eu quis começar a fazer cruzadas, eu quis interagir com Bonnke. Quantos aqui já ouviram falar de Bonnke? Você conhece Reinhard Bonnke? Sim. Eu queria interagir com ele. Eu o encontrei na Indonésia, eu me sentei ao lado dele. Quando eu estava prestes a falar com ele, vieram chamá-lo dizendo que ele precisava ir. Então ele disse tchau. Eu o encontrei em Lagos. Ele estava vindo para uma cruzada. Eu o encontrei no hotel de novo. Assim que terminei de falar com ele, ele disse uma ou duas coisas e falou que precisava ir. Alguém veio chamá-lo. Foi só isso. Depois eu fui para a América. Eu deveria me encontrar com ele. Ele marcou um horário comigo para ir à casa dele às 8 horas da manhã do dia seguinte, 10 horas. Eu fiquei tão feliz. Eu disse, finalmente Deus disse que eu deveria ir à casa dele, à casa pessoal dele, às 10 horas da manhã. Por meio de um certo pastor americano, eles me conectaram e Bonnke disse que sim, queria se encontrar comigo. Então eu deveria ir à casa dele às 10 horas. Eu fiquei tão feliz, liguei para minha esposa e disse, nós vamos ver o Bonnke amanhã. Às 8 horas da noite, no dia anterior, recebi um telefonema dizendo, eu sou o pastor fulano de tal, assistente de Reinhard Bonnke. Sinto muito em te informar que surgiu um imprevisto. Ele precisa sair por algum motivo, então não poderá se encontrar com você amanhã. Foi só isso. Então, com o que eu fiquei, com o livro dele. Ele escreveu um grande livro que eu li mais de uma vez, diferentes trechos dele. Posso te contar tantas coisas que ele nem teria me contado se eu tivesse me encontrado com ele. Se eu tivesse me encontrado com ele, talvez depois de alguns minutos eu teria que ir embora. Mas tantas histórias que ele tinha, coisas que aconteceram, assisti a vídeos sobre a vida dele, sobre o ministério dele.
e tantas interações que tive através do livro. Porque não é fácil conhecer uma ótima pessoa. Não que ele não queira te conhecer, mas na prática, se ele tiver que se encontrar com todo mundo, na prática ele até morre de conhecer todo mundo. Assim você pode interagir com pessoas incríveis, lendo seus materiais. E antes que você perceba, você já é como se fosse amigo dessa pessoa. Alguém como Kenneth Hagin. Sinto que sou como um parente dele. Porque eu conheço a mãe dele, o pai dele, os tios, os irmãos, os seus caracteres. Porque já ouvi suas histórias tantas vezes. Nunca vi esses parentes antes. Mas é como se eu conhecesse todos eles. Através da leitura e da escuta. Amém. Amém. Ouça-me, o seu ministério nunca irá para o próximo nível com o conhecimento que você tem hoje. Neste estágio, não há mais espaço para melhoria. O que você precisa para ir para o próximo nível? Novo conhecimento. Novas informações. E então você irá para outro nível. Nesse nível, poderemos dizer, há espaço para melhoria nesse âmbito. Aleluia. Fiquem de pé todos. Levantem-se. Ergam as mãos ao Senhor e apenas agradeçam a Deus por sua palavra nesta manhã. Ore para que você possa realmente experimentar essa transformação, que você ame ler, que tudo aquilo que Deus tem para a sua vida por meio de um livro. Rezar. Rezar.